Boa noite, boa noite. Seja bem-vinda, Sandra. Boa noite. Esperando aqui a nossa convidada entrar. Boa noite, Léo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. A nossa convidada entrar para a gente poder começar. Boa noite, pessoal entrando. Deu a nossa convidada entrar. Convidei, tá faltando ela entrar aí agora. Deixa eu entrar agora. Boa noite. Boa noite. Boa Aí, noite, boa noite a todos. boa noite. Agora sim. Tudo bem? Como é que vai? Tudo jóia, e você? Tá me escutando bem? Estou. Tá me escutando? Também, tá tudo ótimo. Tô escutando bem. Boa noite quem entrou agora. Boa noite, Sheila. Boa noite, Rodrigo. Alec Costa, Sandra, Leonardo, Terezinha. Obrigada a todos que entraram aqui na nossa live, participar conosco hoje. Boa noite, Guilherme, que entrou aí agora. Alex, boa noite. Todo mundo que está entrando agora, boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite a Vamos todos. bater um papo. Boa noite para a Turimaster, né? Entrou agora. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai bater um papinho aqui com a nossa convidada de hoje, Neide Bispo, né? Divulgamos aí desde a semana passada, né, que nós faremos essa live, né, um bate-papo informal que falaremos sobre a questão do mercado de trabalho feminino, né, que é um tema que sempre é debatido, né, mas que os problemas persistem, né, ao longo dos anos. A gente vê alguns avanços, mas ainda assim a passos vamos dizer assim, subindo um degrau de cada vez, né? Vou apresentar mais uma Bem vez a nossa vagarosos. convidada, bem vagaroso. Apresentar a nossa convidada, né? Boa noite, Priscila, que entrou, seja bem-vinda. Nossa amiga Neide Bispo, boa noite, Milene, que entrou também. Ela é bacharel em administração, atua há muitos anos no setor de RH, né? Tem especialização em psicologia organizacional e docência do ensino superior, é pedagoga também, atuou já em várias empresas privadas, né, e também no setor público, né, atuando também nesse ramo, também nessa área de RH. Então, a gente vai começar aqui batendo um papo,
né? Falando, né, dessa participação feminina no mercado de trabalho, né? Como é que o profissional de RH, né, pode fazer um apanhado desse período, desde quando a mulher se inseriu no mercado de trabalho até o que a gente vê hoje em dia. Então, Alice, no início, a participação feminina no mercado de trabalho, ela foi baseada por muita desigualdade. Desigualdade essa em relação ao que a sociedade trazia do poder entre os gêneros. O gênero masculino sempre muito acima para a sociedade do gênero feminino, e com isso a mulher era vista em posição de inferioridade, principalmente quando ela tentava entrar no mercado de trabalho. Então teve essa questão que ainda hoje é muito forte na nossa sociedade e também em outros países. Quando a mulher conseguiu ingressar no mercado de trabalho, foi quando ocorreu a Primeira Guerra Mundial. Não pelo desejo de fazer parte do mercado, que ela já lutava por isso, mas devido os homens terem sido forçados para irem para a guerra. E ela se viu obrigada a buscar o sustento familiar. E foi o momento também que ela conseguiu essa inserção, porque durante aquele período da ausência do companheiro, ela seria a provedora do lar. A partir de então, ganhou mais notoriedade no cenário corporativo com a Revolução Industrial, quando as indústrias precisavam de muita mão de obra e não tinha. Nesse momento, foi uma grande conquista feminina. Nós assumimos postos tão nunca imaginados que antes só era assumido por homens. Então, a partir da Revolução Industrial, a presença feminina passou a se tornar mais marcante no mercado de trabalho, e a mulher que até então era sempre vista para servir ao marido, para servir às atividades do lar e para servir aos filhos, ela passou a ganhar um pouco de notoriedade. É importante você frisar essa questão da Revolução Industrial e das guerras, né, das grandes guerras na Europa, porque a mão de obra feminina, ela meio que foi uma opção, né, não teve jeito. Tinha que inserir, porque os homens estavam na guerra, ou muitos voltavam da guerra com problemas debilitados, né, problemas físicos que não podiam trabalhar, então a mulher teve que romper essa barreira, né, vamos dizer assim, romper a barreira meio que forçado, né, não teve opção, ou a mulher se inseria no mercado, ou a economia iria entrar em colapso, vamos dizer assim, porque não teria mão de obra para trabalhar. Mesmo as mulheres entrando no mercado de trabalho dessa forma, ainda recebiam salários inferiores, né? Isso é uma coisa que a gente vai conversar aqui ao longo do nosso bate-papo, e é um assunto que é muito recorrente, né? A gente vê que ainda existe um tabu, né, em relação a essa questão do salário, equiparação salarial, né? E alguns ambientes de trabalho a gente ainda percebe essa diferença. Uma outra coisa que a gente pode abordar aqui também é a sua visão, né, com relação à questão da maternidade e da carreira. Isso aí é uma coisa muito complicada. Nós que somos mães, né, sabemos o quanto é difícil você conciliar essas duas metades aí da sua vida profissional e da sua vida como mãe, né, como mulher, como aquela que cuida da casa, ou aquela mãe que cuida da filha sozinha, porque a gente vê que hoje mães solos, né, são em um volume muito grande de mulheres que cuidam da família sozinhas, né, que são as chefes de família. Nós vimos, inclusive, isso na pandemia, né, quando houve a questão até dos benefícios que estavam sendo concedidos, e percebeu-se que um grande número de famílias, as mulheres eram as chefes de família, né? Então, qual é a sua posição? O que é que você pensa? Né? O que é que você vê? Como você profissional de RH, vê essa questão
da maternidade e da carreira, né, das mulheres? Assim, Alice, é muito difícil conciliar a maternidade e a carreira, mas é algo possível. Porém, Sim, em muitos casos, historicamente já é comprovado, essa possibilidade ela deixa marcas. Por quê? Geralmente, os homens, eles não suportam algumas cargas que as mulheres suportam em seu dia a dia. Cargas essas que se tornam ainda mais altas quando ela entra no momento da maternidade, no papel dela de sim, mãe. Então, sim, ela passa a ter um estresse muito grande, um elevado índice de estresse. É vista sempre como uma pessoa mal-humorada e, com uhum, isso, passa também a ficar exposta a adquirir algumas doenças. exato. Sendo que, nesse momento, a mulher ela tem que dar conta das atividades domésticas, ela precisa também dar conta da maternidade e da carreira dela. Então, é realmente muito difícil. É importante destacar também, na minha visão, quando a mãe não é uma mãe solo, nós precisamos desenvolver no nosso companheiro a conscientização do papel dele no lar. Não Sim, é possível que a mulher seja responsável por tudo. O homem, ele tem uma fala que é muito comum. Eu já escutei até de alguns amigos, e aí eu tento, com um jeitinho, corrigir, porque não dá para ouvir e absorver. Estou dando uma ajuda a uma ela. ajuda. Eu Estou costumo dando falar uma isso, ajuda estou dando aqui uma em casa. ajuda. Estou ajudando minha Sim, esposa. E aí eu falo ajudando para minha ele, esposa. isso não é uma ajuda, é o seu papel. O Você seu mora na papel casa é também, né? Você mora na exatamente casa. Você é pai das isso. crianças, tudo isso, E, né? e muitas mulheres dizem, fulano hoje me ajudou, e ficam felizes com isso. Gente, não é favor. Não, A não. responsabilidade ela precisa ser Me dividida, ama. ela precisa ser compartilhada para o bem da mulher, para o bem do homem, para o bem da relação, e o homem Sim, passar a sim, entender que a responsabilidade dele não é a partir do momento da paternidade, e sim quando eles já começam a se formar como um casal. A partir de exatamente, exatamente. então, vai ser mais fácil para a mulher administrar essa questão da maternidade e da carreira. Boa noite, entrou agora Mirela, Gabriel, boa noite. Boa A Alessandra noite. também, que entrou, boa noite, concordando aqui com a gente. É verdade, essa questão da mulher ajudar, né? A Magali entrou também, boa noite. O homem ajudar, o homem não ajudando. Ele mora na residência, a casa é Sim, dele também, os filhos são deles também, né? As responsabilidades são de ambos, né? Aí a questão da responsabilidade ter que ser dividida, o homem tem que compreender que ele também tem que assumir o seu papel de pai, né? De dono da casa também, fazer as tarefas domésticas e também colaborar com o crescimento profissional da companheira, né? isso. Que E eles assim, também Alice, têm que um ponto. entender. Eles também têm que entender, por exemplo, que em alguns momentos ele tem que ficar dando esse suporte para que ela venha desenvolver profissionalmente, tenha uma ascensão na carreira, estimule a estudar, assim como eles também têm essas oportunidades, né? Os homens têm as oportunidades também. Eles também devem estimular, né, as suas companheiras, suas esposas, né? E permanecer ali apoiando, né? Dando aquele suporte Exatamente. quando é necessário, não é? E O que é que você ia assim, falar? um ponto muito importante que nós mulheres precisamos trabalhar em nós é que muitas vezes somos centralizadoras. Sim, Não existe a normal, maneira, normal. até pelo hábito de sempre fazer aquela Sim, atividade. Quando uma outra pessoa isso, faz, ela desenvolve um outro olhar. Então, a gente tem que isso. estimular que ela faça ainda melhor. Então, assim, não Certeza, existe a forma correta não. de estender uma roupa. Teve uma amiga minha que me disse assim, ele estendeu a roupa, eu tive que tirar tudo, porque não estava do meu jeito.
Aí eu Mas perguntei, quem você não falou vai que estendeu a estar, roupa? nunca vai estar, Exato, nunca aí vai ela falou, estar. foi meu marido que estendeu. Eu falei, então não tem como estar com o seu jeito, é o jeito do outro. Então a gente tem que começar É, também a administrar também. mentalmente essa questão de respeitar É, a forma das outras pessoas exatamente. fazerem as coisas. Um dado Exatamente. importante, Alice, para trazer é que em 2022 a plataforma InfoJobs fez uma pesquisa com as mulheres em relação à carreira e maternidade. E foi comprovado que, dentro de uma faixa de 100% das entrevistadas, 86% informaram que realmente elas não conseguem conciliar atividade doméstica, carreira e maternidade. Então, essa é uma questão E mesmo. é complicado, né? Boa noite, Sim. Jaque, que entrou. Cíntia, boa noite. Carlos, que Sara, entrou. boa noite. Boa noite, Sara, que entrou aí. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes na linguagem neutra, não É. é? E é isso, Assim, essa é muito questão importante a gente. Pode falar. dessa questão da gente estar discutindo, né, aqui na nossa live, essa mudança de comportamento é de ambas as partes. Né? Boa noite, dona Ana, que entrou. É Isso de ambas as partes. Não exato. é? Mudança de É, atitude. a gente admite, sim, que somos frágeis, ao mesmo tempo que somos fortes, mas temos É, os nossos pontos de fragilidade. E, assim, como profissional de recursos humanos, eu acredito, sim, que não é fácil conciliar a maternidade e a carreira. Mas quando a mulher está no auge da maternidade e ela não está trabalhando só por questões financeiras, ela está trabalhando além do financeiro, porque ela se realiza naquelas atividades, é muito prazeroso. No momento que você está desempenhando o seu papel mais especial, você poder realizar outras atividades que te gratificam, não somente focar sim. na casa e nas atividades do Nos filho, cuidados com os filhos, né? exatamente, chega a ser emocionante, é sobretudo gratificante, porque a mulher ela consegue se sentir viva profissionalmente. É verdade. A Sara está falando, né? É um grande desafio conciliar maternidade e vida profissional, com Sim, sim, certeza. Todas nós que somos exatamente. mães, e aquelas mulheres que não são mães, mas têm uma familiar, uma amiga, uma irmã, né? A própria mãe, porque às vezes vê o sacrifício que a mãe fez ao longo Sim, né, da vida para manter os filhos, cuidar deles, criá-los da melhor maneira possível, né? E teve que fazer exatamente. sacrifícios, trabalhar fora, deixar os filhos com outras pessoas. É bem complexo isso aí, né? Aí, ó, Isso mesmo. a Sandra está dando uma dica aqui de um livro, né? A coragem de ser imperfeito. Nós somos imperfeitos, né? O tempo Sim, todo estamos em mutação, né? O ser humano muda, as nossas realidades mudam e nós temos que nos adaptar, né? Boa noite, Michele exatamente. Quinteiro. Sobre esse Outro ponto, ponto, Alice, que você pode tocou de mulheres, falar. né, que ainda não são mãe, mas vem o histórico de algum familiar ou de algum amigo, é muito importante a gente destacar que, infelizmente, ainda existem preconceito em relação a admitir mulheres que estão com filhos pequenos. Muitos Sim, empregadores, eles vislumbram que nós não vamos dar conta do recado, vamos dizer assim, ou que sim, por alguma questão a gente vai se ausentar. E também há um preconceito de admitir mulheres que ainda pretendem ter filho por conta sim, da licença maternidade. Então, sim, realmente, sim. essa é uma questão que a gente tem cada vez mais que Uhum. trabalhar, que abordar temas. Eu tive um gestor que a candidata que foi destaque no processo seletivo, ele me disse, a gente não vai poder contratar. Aí eu disse, por que a gente não vai poder contratar? Porque o filho dela ainda vai fazer 1 ano. Então, se ficar doente, vacina, eu disse, e por que essa atividade?
de cuidar do filho também não pode ser dividida com o pai. Vamos dar uma oportunidade, vamos fazer um teste para verificar se é isso mesmo, ou se isso que está enraizado em você pode cair por terra. Então, assim, a gente precisa começar a desconstruir esse olhar, porque a criança vai adoecer e só a mãe vai sair desesperada do trabalho. Pode ser, exatamente. Você então, tocou num ponto, hoje eu vi 2 vídeos sobre esse tema, um vídeo postado por uma advogada trabalhista. Boa noite, Andréia, boa noite, Piticas, que entrou. Ela dizendo o seguinte, era uma mulher, era a dona da empresa, ela dizendo que ela não contrata mulheres, exatamente porque a mulher fica doente, porque a mulher tem TPM, porque o filho fica doente, ela vai faltar, né? A advogada trabalhista postou esse vídeo e aí ela do lado fazendo os comentários, né? Dizendo como uma mulher, né? Pode ter, como empregadora, pode ter essa visão. Ela, neste momento, ela é gestora, é dona de uma empresa, né? Mas, em algum momento, ela foi funcionária de alguém, ela trabalhou para alguém, né? Estagiou em algum lugar, né? Trabalhou em algum lugar. E ela, como gestora, ter essa visão tão machista, ultrapassada, vamos dizer assim, né? E as mulheres não podem trabalhar em nenhum lugar porque vão ter esse tipo de contratempo, vamos dizer assim, né? E o outro vídeo que eu vi era falando justamente de um vídeo que a menina postou no LinkedIn, né? Uma profissional postou no LinkedIn dizendo que ela foi promovida grávida. Na instituição que ela trabalha, né? A instituição que ela trabalha, a empresa que ela trabalha, a promoveu, mesmo ela estando gestante, mesmo a empresa sabendo que ela vai ter o período de licença maternidade, que ela vai ficar ausente por alguns meses, a empresa sabe do talento dela, né, da capacidade dela, realizou essa promoção, concedeu essa promoção a ela, sem pestanejar, porque sabe que ela é uma profissional de sucesso, né, de gabarito, com currículo, e a pessoa, quando volta muito mais engajada, né? Porque teve esse suporte da empresa, né? A pessoa volta com pique, com vontade de produzir. Então, você vê que existe os dois fiéis, dos dois lados da balança, né? Empresas que conseguem enxergar isso, que a profissional, independente de ser mãe, de ter um filho recém-nascido, não vai deixar de ser uma boa profissional, não deixa de ser uma boa profissional, a empresa investe nela, né? É complicado. Esses relatos, eles são muito encorajadores, muito encorajadores. Sim. É importante a gente estar falando sobre isso, é verdade. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente se depara com um grande problema, né? Que é a questão das diferenças salariais, né? Que ainda é um problema que nós mulheres enfrentamos. Eu até já relatei há um tempo atrás, Sandra comentou, a Turimácia comentou, é um grande desafio que só as mulheres sabem como lidar, né? Ser mulher, mãe, esposa e profissional. A Sandra comentou que existe um grupo que foi criado por Luísa Trajano, na Magazine Luiza, só para mulheres. Grupo Mulheres do Brasil. A empresa, inclusive, a empresa Magazine Luiza, ela tem uma visão, né, muito positiva, né, do papel da mulher dentro da empresa, né, dentro do grupo, né, Magazine Luiza. Ela tem ela realiza uma série de ações que beneficiam as mães, as mulheres, né, chefes de família, tem todo um programa especializado, né, eles desenvolveram todo um programa para atender as mulheres, né? Porque sabe que muitas famílias, como nós já falamos, as mulheres são as chefes de família, né? Mas ainda nos deparamos com o problema das diferenças salariais, não é verdade? Sim. Embora existam muitos avanços nesse aspecto da diferença salarial de homem para mulher, muitos países adotaram algumas medidas legais para realmente estabelecer esse direito.
É notório a gente ver a mulher com a mesma formação acadêmica, mesma experiência e maior grau de responsabilidade receber menos pelo simples fato de ser mulher. Então, hoje, assim, o mundo acadêmico, na sua maioria, ele está com a maior parte de discentes do gênero feminino, porque a gente sabe que precisamos de um preparo maior, porque as áreas que a gente não alcançava, quando a gente for alcançar, vai ser para ser brilhante, vai ser para imprimir um olhar diferente, vai ser para agregar valores, para multiplicar junto à empresa, né? A mulher ela não entra na empresa mais para somar, ela entra na empresa para multiplicar. Mas, de fato, a questão salarial ainda é uma barreira que a gente vem tentando quebrar. Ainda está sendo vagaroso, mas eu acredito sim que há essa possibilidade. Inclusive, tem empresas que já fazem no seu processo seletivo uma cota de maior participação feminina, para garantir que no resultado final absorvam a maior contratação de mulheres, porque elas entendem que é preciso ter essa diversidade. E com isso torna também a cultura da empresa mais rica, o ambiente corporativo mais inclusivo e, por fim, o dia a dia de trabalho mais saudável, porque o dia a dia de trabalho mais saudável resulta na maior produtividade daquela equipe. Com certeza, com certeza. Até essa questão, boa noite, Danilo, que entrou aqui agora, até com relação a essa questão da diferença salarial, em uma das lives que nós realizamos, eu comentei sobre isso, o que aconteceu comigo, sim, né, no início da minha vida profissional. Trabalhei numa instituição que havia isso. Eu realizava atividades de muita responsabilidade, a responsabilidade era em alto nível, de alto grau, mas havia diferença de salarial, havia diferença salarial, né? No nível de coordenação, que era uma coordenação com muita responsabilidade, existiam outras coordenações e os homens tinham um salário diferenciado, né? Os homens tinham um salário mais alto do que as mulheres, né? Simplesmente tem pelo fato de ser. Tem casos que essa diferença elas chegam a ser o dobro. Então, assim, é realmente algo que precisa ser modificado. As pessoas elas têm que ser remuneradas pelo que ela entrega e não pelo seu gênero. E nos dias de hoje, a gente ainda enfrentar essa barreira é algo muito difícil. Mas é algo que a gente pode quebrar com nossa caminhada. Uma das coisas que a gente pode, que a gente vem percebendo, por exemplo, que eu acho que é uma luta, boa noite, Érica, quem entrou, uma luta que eu digo de todas as categorias profissionais, é estabelecimento de pisos salariais. No momento que você estabelece um piso salarial para uma categoria, não pode haver essa diferença, não é? Como a gente agora viu. Essa é uma conquista. Sim, é uma conquista. Nós vimos agora, recentemente, a aprovação do piso salarial dos enfermeiros, dos professores, né? Estabelecendo algumas categorias já tem, né? Como os engenheiros, arquitetos. Então, no momento que as profissões forem, os conselhos profissionais, né? Que lutam pelos seus profissionais, começarem a chamar isto, né, como uma obrigação, essa mudança vai acontecer. Então, muito disso como você disse, é uma vitória, a passos lentos, mas aos poucos vem acontecendo, né? É importante a gente estar pensando dessa forma e trazendo essa luz a essa situação, né? Com certeza. Aí, aqui, comentando que dos enfermeiros foi vetado, mais uma vez, né? Mas é uma luta que assim,
que é estadual, né? Alguns estados estão se colocando como que vão buscar o pagamento equiparado, mas em um dado momento vai ter que equiparar para todos, como já aconteceu com algumas profissões também, que haviam essa diferença e não deixou isso se perder, né? Continuou lutando até que isso foi efetivamente estabelecido, né? A gente também pode falar, Sandra, Deide, sobre a questão das profissões, né? Os destaques que a gente vem percebendo das mulheres, né? As profissões que as mulheres vêm se destacando atualmente, né? Assim, muitas profissões, elas eram ocupadas predominantemente por homens, né? Algumas áreas que a gente pode citar, a tecnologia. Atualmente, a gente consegue ver mulheres em grandes empresas de tecnologia. Aquelas empresas, né, que já foi o sonho de muita gente fazer parte do quadro. Mas nessas empresas, elas não estão entrando como coadjuvante. Elas estão entrando realmente em cargos assim que não eram cansados. Porque essas mulheres, elas sabem como era difícil conseguir esses cargos e nessa área. Então, ela não se retém só às informações e ao estudo do mundo acadêmico. Ela vai muito mais além. Ela se aperfeiçoa muito mais. Então, quando ela conquista um cargo desse, é para deslanchar. Então, na tecnologia, nós podemos citar empresas que vêm colocando mulheres em posição de destaque. Tem o Grupo IBM, tem a empresa Safra. São empresas que realmente estão dando oportunidade pela profissional e não pelo gênero dela. Exato. Isso é importante, outra área, né? Porque muito importante. As empresas de tecnologia hoje são as empresas responsáveis, né, pelas soluções de todas as empresas, né? Então, não existe hoje empresa que não tenha o setor de tecnologia, o setor de TI presente, é fundamental, né? Peça fundamental hoje. Então, nada mais justo que a mulher também adentre nesse ambiente muitas vezes fechado, né, que era muito mais masculino, um ambiente muito mais masculino, como a gente vê, por exemplo, mulheres que são pilotos de avião, são poucas, né? São poucas mulheres, né? Uma coisa que a pessoa, uma convidada nossa está comentando, que uma outra questão é o fator idade, né? O mercado de trabalho está dando para a Elisângela da Fator Master. Isso, né? Falando da questão do etarismo, né? E a gente não pode deixar de tocar neste assunto, infelizmente. Com certeza, né? Com certeza. Os profissionais 40 ou mais, eles estão sendo realmente colocados na prateleira, vamos dizer assim, né? Quanto mais 50 ou mais. Então, aí se vê, um ambiente de jovens, a maioria das empresas, a maioria das pessoas são jovens, né? Tem que trabalhar com pessoas jovens. Mas essas pessoas jovens, elas estão entrando no mercado agora, né? Estão começando as suas carreiras agora, né? E a experiência que eles exigem, né? Nos currículos, nos pedidos lá como é que chama? Nas condições para que a pessoa seja ingresse. Isso, os requisitos, a palavra os requisitos, são requisitos de pessoas pleno, sênior. Essas pessoas têm 20 anos, essas pessoas têm quantos anos? Não é? Exatamente. Então, é importante a gente também estar pontuando isso aí. Né? Boa noite, José Valdo, que entrou. A Sandra também comentando, né, da questão dos cursos de tecnologia voltada para as mulheres, que realmente tem um foco agora em alguns cursos. As empresas vêm permitindo que as mulheres façam cursos, até gratuitos, tem muitas plataformas aí apresentando cursos para a área de TI, né, de tecnologia, para as mulheres também se especializarem e poderem atuar nessa brecha aí do mercado, né? Boa noite, Alexandrina, que entrou, boa noite. Sim, Neide, continue falando. E assim, Alice, a área de TI também, ela cresceu muito
por conta também dessas plataformas digitais, que hoje é uma realidade. A questão, Das podemos citar, startups, né? exatamente, e também podemos citar que hoje as nossas compras, a gente só sai de casa quando a gente realmente quer, né? E exatamente, para ter esse funcionamento de empresas como o Mercado Livre, por trás tem toda uma tecnologia. Então, as mulheres também, elas estão antenadas à necessidade do mercado, né? Motivo pela qual também, a partir do momento que elas têm esse perfil para essa área, elas se dedicam, se aperfeiçoam e estão ocupando, sim, esses lugares de destaque, não ocupados antes. Áreas também que a gente pode citar, que eram predominantemente marcadas pela presença masculina, é a engenharia, né? Assim como a engenharia civil, a engenharia mecânica, a engenharia elétrica. Era muito difícil a atuação feminina nessas áreas. Mas hoje, com a capacidade mais alcance da mulher também se especializar, ela vem conseguindo, sim, derrubar essa barreira. Ainda um pouco tímido, mas a gente acredita que sim, que daqui a algum tempo essa notoriedade estará de uma maneira mais ampla. Uma área também, Alice, que a gente não via tanto como presença masculina, mas existe a questão dos cargos de destaque que era masculina, é a administração. Existiam mulheres trabalhando na área administrativa? Sim, existiam. Mas elas não eram a executiva da empresa. Elas não eram as gestoras de setores da organização. E muito menos elas eram formadoras de equipe. E hoje elas são. Hoje, as mulheres ocupam cargos de administração de grande destaque. E isso é muito prazeroso. Na realidade acadêmica hoje, um curso de administração, ele, na sua maior parte, são discentes do gênero feminino. E isso amanhã vai refletir no mercado de trabalho. Então, isso é muito prazeroso para nós mulheres. Para nós mulheres, né, percebemos o ambiente acadêmico, né, como você fala, se modificando ao longo dos anos, né? Até porque a gente sabe que a população feminina, cada ano que se faz levantamento do censo, se percebe que essa população feminina vem aumentando, né? Vem aumentando. As famílias cada dia menores, né? Porque as pessoas hoje não têm muitos filhos, né? Então, o público, as academias, as escolas, né? As faculdades, as universidades, elas estão realmente sendo ocupadas por mulheres. Eu estou lecionando, comecei a lecionar recentemente, e a maioria dos alunos são mulheres, né? A maioria na sala de mulheres, né? Poucos homens, né? E elas, as mulheres sempre se dedicando, né? Buscando o mercado, começam a trabalhar, percebem as dificuldades no mercado de trabalho, e elas veem a necessidade de retornar às escolas, às faculdades, se aperfeiçoarem, né? Ter uma formação, porque elas sabem o quanto é difícil o mercado de trabalho sem uma formação, então elas vêm sendo maioria no mundo acadêmico, né? Vamos dizer assim. Né? Essa área de contabilidade, ela era muito carregada por homens, tanto que era muito mais comum a gente sempre ouvir o termo: sua empresa precisa de um contador, era sempre no masculino. E hoje a gente já consegue ouvir minha contadora, né? Não é só o contador. É verdade. Hoje já disseminam mais essa questão. Você pontuou que a minha profissão, né, que é a profissão de contadora, é uma profissão que é originalmente masculina, né? Todos os pensadores da contabilidade eram homens, né? Quase, eu acho que não tinha pensadora contábil, não tinha, eram os homens que pensavam, que
que idealizaram a contabilidade, né? Que começaram a contabilidade são homens. Até até pouco tempo, né? Pouco tempo não, estou querendo amaciar aí para o meu lado. Quando eu estava na faculdade, os livros que eu estudava eram só escritos por homens. Né? Sim. Não havia autoras, pouquíssimas autoras. Agora a gente já encontra vários livros sendo escritos por contadoras, profissionais contábeis. É importante a gente estar trazendo isso, né? Falando dessa questão da questão da mulher se inserindo nesses espaços, né? Sim. E a questão das oportunidades, né? Que a gente vê que, como você falou, ainda tem que quebrar muitas barreiras, né? Vão ter muitas barreiras, passar por muitas dificuldades para conseguir essas oportunidades, não é verdade? É verdade. As oportunidades para o gênero feminino ainda são menores, mas é possível, sim, ir trabalhando essa questão junto com o apoio de empresas para rompermos essa realidade que ainda é preocupante. Um programa que chamou muito minha atenção foi o programa Mulheres de Fibra. Esse programa, ele é de uma empresa de tecnologia, né? Uma das maiores telefonias do Brasil, é da empresa Vivo. E esse programa, ele procura, Alice, mulheres mesmo sem experiência, apenas com ensino médio, que hoje também é uma questão importante, né, para as mulheres, elas buscam estudar. Esse programa, ele tem por finalidade ingressar as mulheres em áreas técnicas, que são áreas ocupadas realmente por homens, né? No nosso dia a dia, no momento que a gente se desloca para o trabalho, para o supermercado, para levar o filho na escola, quando a gente vê algum tipo de serviço de tecnologia, a gente sempre vislumbra homens. Então, o objetivo deles é inserir, sim, a mulher nesse cenário tecnológico. Então, assim, é um movimento muito interessante. Sim. E a partir desse movimento, é a partir das políticas internas de empresa que a gente vai conseguir realmente garantir que essa caminhada ela não seja tão lenta. É verdade. Boa noite, Ivana, que entrou. Seja bem-vinda. Você pontuou essa questão, por exemplo, eu resido aqui agora em Paulinha, né, no interior aqui de São Paulo. Quando eu vim para cá, a pessoa que veio fazer a instalação do telefone da internet na minha casa foi uma mulher. A técnica de telecomunicação foi uma mulher, né? Ela veio e fez todo o trabalho como os homens, igualmente, da mesma forma que teve que subir no poste, mexer na fiação. Então, esses espaços, as empresas mesmo, elas têm que abrir, criar esses programas e quebrar esses paradigmas, né? Trazer essa mão de obra que está no mercado disponível, tem tanta capacidade quanto o homem de produzir, trabalhar da mesma forma, né? sem ter essa questão de que a mulher não pode fazer porque aquele serviço é só masculino. Não existe isso. As empresas, as grandes empresas, eu acho que o movimento vem delas, né? Das grandes empresas. Elas que têm que ir mostrando a importância da inserção da profissional mulher de qualquer área, né? Ela traz essa questão da mulher dentro do ambiente de trabalho, seja qual for a atividade, né? Não importa qual seja a atividade. Né? Sim, e também assim, nós não podemos esperar e cobrar só das grandes empresas, né? Existem movimentos que são assim exclusivamente de pessoas físicas, de grupo de amigos. Tem um movimento que cresceu muito, ele começou no Facebook, né? Hoje está presente em mais redes sociais, que é Garotas no Poder. Esse é um movimento de conexão no qual as garotas, né, as mulheres de uma forma geral, sem restrição de idade, elas se apoiam, elas divulgam vagas entre si, elas compartilham experiências de trabalho que pode ser, daqui a um tempo, vivenciada por uma outra colega.
e elas se conectam de forma realmente que possam impulsionar a outra mulher a conquistar o seu espaço no mercado de trabalho. E é muito importante destacar, agradecendo também a presença aqui dos homens, né? É muito importante destacar que nós não queremos competir com o homem no mercado de trabalho para retirá-lo de forma alguma. Nós só queremos direitos iguais, oportunidades iguais, salários iguais, a carreira não ser só relacionada com carreira e maternidade, mas sim também carreira e paternidade. Porque, como a gente falou antes, o papel do pai é fundamental em todo o amparo desse momento, na decisão da escolha, né, de se tornar uma família com filho, das atividades domésticas, do incentivo profissional, é fundamental. Então, a gente não quer ser além deles, nós queremos realmente ter as condições de igualdade estabelecidas, exatamente. Um ponto importante aqui que a Paturimácia, né? Como é o nome dela? Elisângela. Ela está tocando num assunto que a gente sempre fala, né? Nós mulheres, infelizmente, somos vítimas do assédio moral, assédio sexual, importunação, né? No ambiente de trabalho. Essa realidade, infelizmente, ainda é muito difícil para as mulheres, né? O ambiente de trabalho ainda continua trazendo, infelizmente, episódios que a gente vê todos os dias. Né? No final do ano passado, houve um escândalo, né, vamos dizer assim, da Caixa Econômica, né, que o gestor maior assediava as profissionais, né, houve uma série de denúncias que tentaram acobertar, né, mas chegou um momento que se tornou insuportável a situação e veio a público, ficamos sabendo, e recentemente houve também uma denúncia da Petrobras, né, inclusive com a demissão de um funcionário, porque ele realizava a questão do assédio, importunação, e uma série de mulheres que trabalham nas plataformas, elas estavam fazendo as denúncias, né, do que vinha acontecendo com elas. Imagine mulheres trabalhando em plataformas, isoladas, né, lá no meio do mar, porque elas ficam no meio do mar isoladas. Como é que as mulheres podem se defender? Como é que elas podem se defender num ambiente que elas não têm para onde correr, né? Elas não têm para onde fugir. Não tem. Então, houve também essa denúncia, e isso é uma coisa que, infelizmente, em todas as empresas, pequenas ou grandes, não digo todas, mas em muitas empresas, grandes e pequenas, esse é um fato corriqueiro, né? A questão, apesar de existir uma legislação falando sobre a importunação sexual dentro das empresas, né, dos órgãos públicos, e isso não inibe o comportamento agressivo, né, desagradável dos colegas de trabalho. Infelizmente, é uma luta diária, né, que nós mulheres temos que travar contra esse tipo de coisa, infelizmente, mas ainda é muito comum, né? Infelizmente, ainda é muito comum. Sim, e é necessário realmente denunciar, porque é a forma que essas mulheres encontram para poder também se protegerem. Com certeza. E evitar que ocorra também com outras mulheres. Exatamente. A denúncia tem que existir para que o comportamento masculino seja exposto, né? E que não é que isso vai acabar, porque isso a gente sabe que é bem complicado, né? É uma coisa bem complicada, mas a exposição inibe certos comportamentos, né? As pessoas começam a refletir sobre as suas ações, sobre suas atitudes para com as suas colegas, tentando, respeitando-as, né? E entendendo que ela é uma profissional, assim como ele também, que merece estar ali naquele lugar, né? Não há sentido essa questão do desrespeito. Um ponto aqui que Milene falou aqui com relação à questão das pastoras, né? Pastoras de igrejas, que antes era um ambiente mais
só dos homens, né? Os pastores agora tem muitas igrejas, inclusive as evangélicas, principalmente as evangélicas, né? Porque na É igreja verdade. católica ainda o papel é do padre, né? Então, nas Isso, igrejas evangélicas, né? o As contexto pastoras, mudou. as pastoras ali já abrindo seu espaço ali também. Isso é importante também, né? Seja qual for a área, a mulher tem tanto direito de estar quanto os homens. Exatamente. É bem por esse caminho que estamos quebrando Né? e rompendo essas Pois é, barreiras. com certeza, com certeza. Outra coisa que a gente pode falar com relação às mulheres, né? Como você falou desse grupo do Facebook, né? Que as mulheres Sim, trazem isso aí. E a questão da rede de apoio, né? Que é também importante a gente falar que as mulheres necessitam dessa rede de apoio. E algumas empresas também já estão trabalhando em cima disso, não é? sim, sim. Já tem muitas empresas trabalhando em cima dessas políticas internas para poder equilibrar o seu quadro de funcionários e conseguir diminuir essa questão da desigualdade de oportunidades de emprego Sim. e também equiparar a questão dos salários, de acordo realmente com as atividades que são desenvolvidas. E por esse caminho, Alice, é importante também destacar a questão da dificuldade do ingresso de mulheres em posição de destaques que são negras e pardas, né? Esse é um ponto Sim. que, infelizmente, a gente precisa tocar, porque elas ficaram nessa interseção dessa questão do poder do gênero e ainda de uma discriminação Na questão racial que existe. racial, exatamente. Exato. Uhum. Então, assim, elas ingressam nas empresas? Sim, elas ingressam. Mas a sua minoria em posição de destaque. Então, mesmo com competência, mesmo com formação. Então, essa é uma questão também que já está sendo abordada, né? Sim, Um pouco mais no exterior, mas algumas empresas sim. aqui no Brasil também já começaram essa política corporativa de se antenar para poder fazer realmente com que elas sejam absolvidas dentro da sua capacidade, porque a gente não quer só entrar por uma questão de política, mas sim porque a gente sabe Política fazer, pública. exatamente, a Sim. gente sabe fazer o que for proposto, e com isso, com esses programas de inserir essas mulheres, a gente acaba, de alguma maneira, contribuindo com a desigualdade em questão do gênero, do poder do gênero, com desigualdade em questão quando se trata da raça e também com as questões salariais. É verdade. E aqui no Brasil, alguns movimentos, né, como o Black Money, né, que vem se Sim, destacando, né, vem fazendo um trabalho focado nos empreendedores, né, nas isso, mulheres que são empreendedoras, as mulheres que por conta até mesmo da pandemia tiveram que empreender, sair de casa, começar a trabalhar, criar seus próprios negócios. Então, existe também um movimento nesse sentido, não só inserção nas empresas, no mercado de trabalho, mas criar o seu ambiente profissional por si mesmas, né? Através do empreendedorismo, que a gente sabe que muitas famílias hoje são mantidas pelas empresas cujas mulheres são empreendedores, são chefes de família, elas empreendem, né? E são as responsáveis pela renda familiar. Então, as mulheres negras exatamente. também têm, mulheres pretas, né, também estão tendo esses apoios, esses suportes, né, dessas Sim, instituições, né? isso. O movimento Black Money ele vem crescendo muito, né? Assim, cada vez mais outras pessoas apoiam ele. Então, vira uma Sim, sim. rede muito maior do que o que se era esperado. E a gente sabe que a realidade do nosso país é que as vagas formais, de emprego formais, elas não conseguem atingir a grande parte da população. Porque a população no Brasil, claro, cresceu muito. Então, existem muitos brasileiros empreendedores
E existem muitos novos brasileiros empreendedores também, né? Mulheres negras que também têm mais dificuldades de ocuparem alguns determinados cargos. Então, o Black Money ele tem toda essa conexão de dar esse apoio, de dar assistência, de dar orientação, porque há, sim, dificuldades para se iniciar um negócio, para empreender no Brasil. E você tendo uma rede de apoio, você se sente estimulada a ir além e acreditar que vai dar certo. O seu negócio vai prosperar, né? E aquela empresa que você... Aquele pequeno negócio que você começou, ele pode se tornar um grande negócio, como a gente já viu vários exemplos de pessoas que começaram de uma maneira bem simples e que com um determinado estímulo, com um determinado apoio, cresceram, conseguiram seu destaque no mercado, né? Na questão do empreendedorismo, né? É importante a gente também estar falando sobre isso. Como a gente estava falando também da questão de movimentos internacionais, né? Com relação a essa coisa da mulher, como você citou, ver muito mais no exterior do que no Brasil, isso é uma realidade, mas é uma coisa que a gente, a gente procura sempre, né, esse papel que a gente, essa coisa que a gente está fazendo aqui, esse bate-papo é para abrir também aos canais de pessoas que estão nas nossas redes e que às vezes não têm noção de que podem ter um apoio de nós profissionais que estamos aqui desse lado, né? Porque, exatamente. Às vezes, uma live dessa que a pessoa está assistindo, ela dá um estalo, não, pô, eu posso empreender, eu posso começar meu negócio, né? Trabalhar por mim mesma, eu tenho capacidade de... Quais são os meus saberes, né? Eu sempre falo isso para as pessoas que estão empreendendo. Todo mundo sabe fazer alguma coisa. Todo mundo sabe fazer alguma coisa. Alguém cozinha bem, né? Alguém ensina, é bom ensinar pessoas, tem prática de cursos. Todo mundo sabe fazer alguma coisa. Então, pega essa coisa que você sabe fazer, pega essa coisa que você sabe fazer e desenvolva. É uma forma também de você conquistar o seu espaço. Neide, nosso bate-papo está chegando ao fim. Foi muito bacana. Para quem não conseguiu acompanhar desde o início, vai ficar disponível? Fica gravada na Consultimad, né? Fica gravada, a gente disponibiliza e também no nosso canal, a gente tem um canal do YouTube. Quem quiser, todas as lives nossas ficam lá no canal do YouTube da Consultimad, ficam aqui no nosso Instagram também. Geralmente a gente dispõe lá, a gente faz, divide, coloca flash, pequenos pedacinhos, né? Para quem não quer assistir inteiro, algum pedaço que se interesse, que queira ver. Fica disponível lá no YouTube, está sempre gravado, todas as nossas lives são gravadas. Nós estamos, agradecer a sua participação muito bacana aqui. Vamos marcar outras lives sobre outros temas. A gente estava devendo, né? Já tinha um tempinho que a gente tinha combinado e que acabou não rolando, mas tudo na hora certa. Conseguimos, com certeza. E falar que nós estamos desenvolvendo um curso na área de contabilidade, RH e marketing, né? Vamos, em breve, lançar um e-book desse conteúdo aí do curso que nós estamos desenvolvendo, para quem está empreendendo, para quem já é empreendedor, né? Para os estudantes, pessoas que queiram aprender mais sobre esses conteúdos, né? Nós estamos desenvolvendo esse curso, e em breve nós estaremos lançando ele ali. Todo mundo que já está aqui assistindo a gente, siga as nossas redes sociais, né? Instagram, TikTok, YouTube, segue a gente lá no canal, que a gente tem um canal, ficam lá gravadas, tem lives de todos os que a gente já fez, desde que começamos, né? Os conteúdos estão lá disponíveis, então quem quiser é só seguir lá. Neide, muito obrigada mais uma vez. Eu que Boa agradeço. Noite a todos que estiveram aqui agradeço conosco. A todos que participaram. Muito bom. Obrigada a todos que participaram. Tenham uma boa noite e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Valeu, beijão. Obrigada. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau.